Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Abner. Eu trabalho na parte de consultoria e treinamento de gestão empresarial. Bem-vindo ao nosso canal. Para você que é novo aqui, não deixa de se inscrever aí, de compartilhar e curtir nossos vídeos. Venho recebendo muitos pedidos aí do pessoal, pelo Instagram, pelo YouTube também, para fazer um vídeo um pouco mais completo aí sobre gestão empresarial, né? Então a gente vem pensando aí num conteúdo bacana para vocês e espero que vocês curtam aí um pouquinho desse tema que é tão importante hoje em dia no mundo corporativo, né? Mas em alguns casos, infelizmente, ele é tão pouco abordado, tá? Então eu fico no começo dessa conversa nossa, eu sempre gosto de me perguntar e provocar um pouco vocês, por que que vocês acham que algumas empresas têm sucesso e outras não? Você acha que isso se deve à sorte? Você acha que isso se deve a contatos? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. 80, 90% do sucesso de uma empresa, ela está na forma como é feita a gestão empresarial. Se ela tiver uma gestão eficaz, uma gestão consciente, uma gestão que estabelece pilares que você possa trabalhar, que você possa desenvolver dentro da sua empresa com o passar do tempo, pode ter certeza que a sua empresa tem grande possibilidade de ter sucesso. Então, o que a gente costuma dizer, gente, é que a gestão empresarial ela é o coração de qualquer organização, tá? Então, ela envolve tanto planejamento, organização, liderança e controle dos recursos para que vocês consigam, para que a empresa consiga alcançar o planejamento estratégico. Lembrando, eu já fiz uns vídeos atrás aí falando sobre planejamento estratégico, planejamento operacional, planejamento tático, tá? Se você não acompanha esse vídeo, tá no nosso Instagram ali. Dá uma olhadinha lá para você ver a diferença que existe. E olha, eu falo para vocês que são raras as empresas que realizam esse tipo de planejamento. Tá? Hoje em dia, muitas coisas ficam na cabeça do gestor e aí a equipe, as pessoas precisam adivinhar, né, qual é o resultado que se espera do seu setor, da sua área, enfim, da empresa como um todo. Tá? Então, existem alguns pilares que a gente precisa abordar, tá? Para a gente conseguir trabalhar essa gestão de uma forma bem clara, bem consciente, bem estruturada, certo? Porque dessa forma você consegue trazer para dentro da sua empresa uma cultura organizacional em que seu funcionário, seu colaborador, os seus gestores, eles consigam de forma bem clara enxergar para onde eles precisam ir, né? Qual é o objetivo dessa empresa, qual é a cultura, o que pensam os donos da empresa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses pilares. Claro, a gente não vai entrar muito a fundo nisso, porque a gente pode fazer até um outro vídeo depois sobre esses assuntos, porque quanto mais você entra no assunto de gestão, mais dúvidas e mais detalhes você consegue colocar nesses assuntos, nesses temas, tá bom? Então, um desses pilares a gente coloca como planejamento estratégico. Tá? Como eu disse agora há pouco, o planejamento estratégico é feito normalmente pela diretoria, pelos gerentes. Tá? Normalmente é mais abordado entre diretoria e gerentes. Dificilmente você coloca cargos, vou colocar inferiores, tá? Mas não entendam mal, mas para que vocês possam entender no organograma de uma empresa, você vem com a presidência, diretoria, gerentes, coordenadores, supervisores, encarregados. Então nós vamos parar no planejamento estratégico, nós vamos falar entre diretoria e gerentes. Tá? Então assim, sem planejamento estratégico, você não consegue, primeiro, o básico, saber para onde a sua empresa quer ir. Tá? Então, é para isso que serve esse planejamento estratégico. O que eu vou fazer nesse planejamento estratégico? Entre vários assuntos que eu vou ter que abordar, eu vou estudar principalmente o mercado. Né? É um dos assuntos que a gente aborda no planejamento estratégico. Como é o mercado?
desse meu produto, desse meu nicho de mercado que eu tenho? Quais são as minhas ameaças? Então, o que eu faço? Eu utilizo, por exemplo, uma matriz SWOT, né? Essa matriz SWOT, ela nada mais é do que colocar minhas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Tá? Então você vai estudar de forma simples, não é complexo. A gente vai colocar depois aí uma imagem para vocês verem dessa matriz aí. Ela nada mais é do que uma cruz que você coloca quatro blocos. Então você coloca lá forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. E nessa discussão você precisa colocar ali quais são as forças da sua empresa, quais são as fraquezas da sua empresa. Isso precisa ser muito claro. Não precisa, não, no planejamento estratégico não é hora de tampar o sol com a peneira, como se diz, né? É realmente mostrar a realidade da sua empresa hoje, tá? E depois você coloca quais são as forças que vocês têm, quais são as fraquezas, né? Quais são as ameaças, quais são as oportunidades que vocês enxergam no mercado. Tá? E com base nisso, você consegue começar a elaborar um planejamento. Então você vai saber onde que você vai precisar atuar, quais são os recursos necessários que você vai precisar para realizar esse planejamento estratégico, colocar ele em prática. Tá? E nunca se esquecer do mais importante, gente, traçar metas. Tá? Eu sempre bato nessa tecla de traçar metas numa empresa, porque realmente se você não mede, você não sabe o que acontece, você não sabe se você está indo para o caminho que você precisa. Então a meta nada mais é do que você falar, olha, eu preciso, por exemplo, crescer no próximo ano 10%, 15%. Depende da ambição, do que a empresa quer nesse planejamento estratégico. Então, como é que você vai saber se você está crescendo esses 10, 15%? Medindo. Então, você precisa estabelecer qual é o tipo de medição que você vai realizar. Vai ser por faturamento? Eu quero crescer 10% no faturamento? Eu quero crescer 10% em vendas? Não sei. Em receita líquida? Eu não sei. Aí você gestor, diretor, que precisa saber qual é o seu objetivo. Tá? E a gente fala muito de meta SMART. Né? O que é? É uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo, porque como eu disse para vocês, quanto mais você começa a desenvolver o assunto, vários outros temas começam a aparecer. Tá? Então, a princípio, esse é o nosso primeiro pilar, planejamento. Eu sempre falo isso nos vídeos, planejamento. Sem planejamento, você não faz nada. Isso é na sua vida profissional, isso é na sua vida pessoal. Imagina que você quer comprar uma casa, você não vai simplesmente ir lá no banco e pede um financiamento sem saber se você pode pagar. Né? Ou você vai construir uma casa, às vezes você compra um terreno sem saber se tem dinheiro para construir. Então você precisa fazer um planejamento. Quando eu vou construir essa casa? Quanto eu vou precisar de recurso? De onde virá esse recurso que eu vou precisar? Tá? Então, isso é planejamento, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida corporativa. E agora a gente indo para o nosso segundo pilar, que é organização. É tão importante quanto o primeiro. Tá? Esses pilares eles não são divididos por níveis de importância. Tá? É só uma estrutura que você segue. Então você faz o planejamento estratégico, só que o seu segundo pilar teria que ser qual? Organização. Tá? Você fez o seu planejamento estratégico, agora você precisa organizar tudo isso. Tá? Então isso é essencial. Tá? Fiz o meu planejamento, tenho minha meta, mas como que eu vou executar isso? Então vamos organizar. Tá? Então eu preciso definir as responsabilidades, quem são as áreas que vão ter algum tipo de atividade, que vão ter que desenvolver algum tipo de projeto. E dentro desses projetos você tem outro escopo de como fazer os projetos, que aí você entra numa área de gerenciamento de projetos, que a gente pode fazer outro vídeo também. Então você tem que começar a organizar. Tá? Como você organiza? Como a gente falou um pouquinho antes, estrutura organizacional. Tá? Primeiro, tem muita empresa que a gente vai, por exemplo, que nós visitamos, que não tem organograma. Uma empresa sem organograma, eu vou falar para vocês que ela está na idade da pedra ainda. Tá?
Porque se o seu colaborador ele não sabe quem são os responsáveis da empresa. Então, quem é o líder imediato? Quem é o gestor imediato dele? Ah, ele sabe, falaram que é aquele ali, ó. Mas para quem ele responde? Quando ele se ausenta, quem está no lugar dele? Quem é que pode... Uma coisa que eu gostaria muito de abordar com vocês é o seguinte. Eu trabalhei em empresa já tive contatos em empresas que a gente tem aquela cultura de a porta da diretoria está sempre aberta. Sabe que você vai falar com o diretor, com o gerente, né? O colaborador em si, né? Falando em hierarquia de novo, não falando que nível baixo, nível alto, não. Falando em hierarquia, falar o colaborador ali da produção pode entrar na sala do gerente, da diretoria, nossa sala está aberta para vocês entrarem e falarem com a gente. Não. Isso não é cultura moderna. Nossa, que empresa legal, olha, o colaborador pode entrar na sala do diretor para falar com ele. Não. Isso é desorganização. Tá? Não confundam uma cultura moderna, né? Uma produção 4.0 que se fala, que o pessoal acha que produção 4.0 também é enfiar máquina dentro da empresa, que não é verdade. 4.0 vem muito antes, na parte de gestão, organização, tudo isso que a gente está conversando um pouco. Então, essa cultura de deixar as portas abertas para entrar, ok, você quer falar de outros assuntos, ser acessível aos colaboradores, à sua equipe, falar de futebol, falar de viagem, falar de algum passeio, bacana, legal, isso é muito gostoso você ter a equipe sempre do seu lado, próximo de você. Mas quando o assunto for trabalho, o presidente tem que falar com o diretor tem que falar com o gerente tem que falar com o encarregado, com o supervisor, com o encarregado. Então, assim, você tem que seguir a hierarquia. Porque senão fica fácil o encarregado, por exemplo, da produção dar uma ordem. Porra, cara, não quer seguir, mas ele é amigo do gerente, eu vou na sala do gerente. E aí vai na sala do gerente, fala uma coisa, o gerente fala, não, beleza, faz do jeito que você acha que tem que fazer. Chega no encarregado, fala, olha, fulano foi falar comigo, não, faz daquele jeito que ele falou. Aí você matou a sua liderança dentro da fábrica. Tá? Então, isso de você deixar a porta aberta para o colaborador, seja em qual nível for, tá? Como eu falo para vocês, coordenador não pode falar com o diretor direto. Tá? O gerente não pode falar com o presidente sem o aval do seu imediato. Claro que, às vezes, o diretor fala, olha, pode falar lá direto com a presidência lá, porque você resolve direto com ele. Ok, mas ele está sabendo do que está acontecendo. Tá bom, gente? Então, esse é o nosso segundo pilar, que é a parte de organização da sua empresa. E aí nós vamos agora para o nosso terceiro pilar. E para mim, eu falei para vocês que no começo não existia pilares um mais importante que o outro, era só uma forma a gente organizar. Mas esse para mim ele estaria acima até para mim acima ou até linear com o planejamento estratégico, né? Que é a parte de liderança e gestão de pessoas. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, aqui você precisa entender uma coisa que hoje está difícil algumas pessoas entenderem. Existe uma geração que está vindo, né? Eu, 40 anos, já sou de uma geração passada, mas está vindo uma geração nova agora, e que essa geração ela não quer, algumas, logicamente, a gente vai falar, generalizar, mas a grande maioria, elas não querem liderança. Vocês olham aí, vocês veem pesquisas, essas coisas, eles não querem liderança, eles não querem essa responsabilidade. Por quê? Eles querem ter um horário, eles querem trabalhar home office, né? Eles querem poder entregar os resultados dele, mas da forma que eles acharem melhor fazer. Então, eles não querem mais aquilo de bate-ponto, entra, vai almoçar, volta, sai, segunda a sexta, aquela coisa maçante, desgastante. Eles não querem mais esse tipo de coisa. Eles querem qualidade de vida, eles querem associar qualidade de vida e trabalho. Tá? Então, as empresas que conseguem enxergar isso são as empresas que hoje estão crescendo e estão trazendo grandes resultados. Tá? Por quê? Primeiro que um bom líder, um bom gestor,
ele não é o cara que sabe a função, tá? Eu percebo muitas empresas que as pessoas, gerentes, diretores, eles dão cargos de liderança para as pessoas por tempo de casa. Ah, abriu uma vaga, quem é o mais velho? Aquele lá tem 20 anos de empresa, coloca ele então como encarregado, como coordenador. Não. Às vezes o líder, o gestor, ele pode saber pouquíssimo da função, tá? Mas ele é um excelente gestor de pessoas. Ele é uma pessoa que traz a equipe. Então, ele sabe montar uma equipe forte. Isso é liderança. Isso é gestão. Não é saber sobre a função. Eu falo normalmente muito sobre futebol, então eu gosto muito de fazer essa analogia sobre técnicos de futebol. Então vocês têm os melhores técnicos do mundo hoje que não foram jogadores geniais, né? Se fosse assim, Pelé, Maradona, outros grandes jogadores aí de futebol seriam os melhores técnicos do mundo. Mas hoje vocês têm aí técnicos de ponta que às vezes você se pergunta, nossa, esse técnico já jogou bola? E aí você fala, nossa, ele foi meio campo do time. E você fala, poxa, ele não era um jogador de destaque. Mas o cara dentro do vestiário, ele sabe cobrar, ele sabe trazer a equipe para o lado dele e ele sabe fazer com que as pessoas se desenvolvam dentro da equipe, que é o principal. Tá? Líder não pode ter ciúmes, líder não pode ter ego. Tá? Ele tem que olhar para uma pessoa e falar, eu sei da sua capacidade, eu vou te ajudar a crescer. Tá? Porque o líder ele sabe também que nós não somos eternos. Né? E quando você realmente se preocupa com a empresa que você trabalha, você, de forma bem, às vezes, discreta, você vai preparando o seu sucessor. Você fala, poxa, talvez eu não esteja aqui daqui 5 anos. Então eu já tenho uma pessoa que, caso eu saia, eu tenho alguém para deixar para a empresa continuar o caminho dela e eu continuar o meu caminho. Isso é um líder, isso é um gestor. Tá? Agora, aquela pessoa que esconde o funcionário, que sabe que o cara é bom e não gosto que ele apareça muito, porque senão vão falar que ele é melhor que eu, vão querer me mandar embora e contratar ele. Isso não é líder, isso não é gestor, isso é apenas uma pessoa que era muito tempo de casa e que virou chefe. Tá? Isso é o chefe que a gente fala. Tá? Então, assim, tenha sempre uma liderança inspiradora, preocupada em desenvolver talentos, tá? E disseminar a cultura organizacional dentro da equipe. Então, se você encontra uma pessoa na equipe, não importa o cargo, não importa onde ela trabalha e quanto tempo de casa, que você observe e fala, poxa, as pessoas gostam daquela pessoa, daquele funcionário. As pessoas, quando tem algum problema, vão falar com ele. Eu vejo aquele colaborador ali, quando vê alguém meio triste, vai lá, conversa, a pessoa logo volta e volta a se animar e conversa, dá risada e começa a trabalhar de forma correta, de forma mais engajada. Então essa pessoa ela é um líder nato. Tá? Líder não se forma. Isso vem da pessoa. Tá? Então a pessoa chega no ambiente, as pessoas já querem agradar, falam, olha, fulano chegou, pô, que bacana. Isso é uma pessoa que você tem que pegar e tratar com todo o carinho dentro da sua empresa e começar a prepará-la para ser um líder ou um gestor dentro da sua empresa. Tá? Então, a gente vai depois abordar, pessoal, como a gente fala, a gente tem muitos temas ainda para a gente conversar, vai ter muito vídeo ainda proveniente desse vídeo que a gente está fazendo hoje, tá bom? E aí a gente chega, pessoal, no nosso quarto pilar, tá? Esse quarto pilar, ele fala sobre controle e monitoramento. Né? Lembra lá atrás, no começo, quase do vídeo, que eu falei que se você não controla, você não mede o que está acontecendo dentro da sua empresa, você não sabe nem para onde você está indo, tá? Então, assim, quando a gente fala em mensurar, né, em medir o nosso desempenho, a gente está falando de indicadores, a gente está falando de KPIs, tá? Nossa, mas qual que é a diferença de um KPI e um indicador? Não é a mesma coisa? Um KPI, na verdade, gente, é algo mais estratégico. Então, lembra que eu falei de planejamento estratégico? Então, lá vai definir metas, né? Que elas serão chamadas mais de KPIs. O que seria isso? Então eu falo assim, por exemplo,
nós queremos crescer 10%. Tá? Isso é uma meta. Isso é um KPI, porque veio do planejamento estratégico. Mas aí eu tenho que fazer o quê? O planejamento operacional, tá? E o meu planejamento tático. Tá? Então, quando eu falo desses outros planejamentos, eu começo também a colocar metas. E essas metas são os meus indicadores. Tá? Então, o que precisa o meu indicador? Meu indicador precisa estar ligado ao KPI. Então, meu KPI fala que eu tenho que crescer 10%. E no meu planejamento tático, né, o que o gerente faz, junto com o coordenador, por exemplo, ele fala assim, olha, para a gente atingir aqueles 10% de crescimento, por exemplo, tá, gente? Minha produção aqui, eu preciso aumentar ela em 3%. Tá? E aí você vai fazer um planejamento seu com base nessa sua meta. Como é que eu vou crescer 3% ao ano para eu conseguir fazer com que a minha empresa atinja os 10% que ela deseja? Você percebe o link que tem que ter uma coisa com a outra. Eu percebo em 90% das empresas que eu falo. Indicador é para mostrar. Indicador é uma coisa bonita, um gráfico legal que eu coloco na parede e vejo. Ninguém olha, ninguém sabe o que acontece ali dentro, ninguém sabe qual... Se eu não chego naquela meta, o que acontece? Nada. A gente faz outra. Tenta ano que vem, tenta o mês que vem. É o que a gente mais vê. Tá? Não tem um plano de ação, não tem nada. Então, é por isso que a gente fala que às vezes o fazer de conta é pior do que o não fazer. Tá? Porque o fazer de conta você ainda perdeu tempo para fazer. Então, às vezes, o seu colaborador poderia estar fazendo outra coisa mais importante. Ele estava fazendo um desenho legal ali no computador para mostrar na parede. Tá? Então, indicador é algo essencial. Tá? Se você não mede, você não controla. Se você não controla, você não tem a menor ideia do que está acontecendo dentro da sua empresa. Você não sabe se você está crescendo, se você está reduzindo de tamanho, você não sabe se os seus problemas estão aumentando, se os seus problemas estão diminuindo. Tá? Muitas empresas só olham o financeiro. Então, eu faturei 50 milhões esse mês, no outro eu faturei 53, está ótimo, e vamos que vamos, e não importa o jeito que eu estou com uma hora, a gente precisa prestar conta. Tá? E é nesse momento que muitas empresas, como a gente falou no começo, acabam fechando as portas, porque a hora que começa a descida, você não consegue segurar mais. Tá? Então, esse pilar de controle e monitoramento é justamente para você ter essa noção do que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, desenvolva indicadores e mensure de forma correta. Tá? Realmente, não seja um gestor que maqueia resultados com medo de uma reunião. Então, eu não posso mostrar que eu não bati a meta. Coloca um pouquinho a mais. O mês que vem a gente vai cobrir isso, então já põe agora, porque aí eu já cubro. Não. A minha realidade é essa. E você desenvolve um processo de demonstrar aos seus superiores o porquê você não atingiu essa meta. Às vezes a responsabilidade não é sua, às vezes faltou apoio da diretoria, faltou apoio da presidência, às vezes a cultura dentro da empresa está errada, vocês precisam alterar. Então, é isso que é importante de um gestor. O gestor não pode ter medo. Eu falo uma coisa muito, às vezes, parece grosseira, mas o gestor ele não pode ter medo de perder o emprego. Essa é a realidade. Se o gerente, um coordenador, tiver medo de perder emprego, infelizmente você não é um gestor. Tá? Num time de futebol, como eu falo normalmente, o primeiro a perder emprego é o técnico, nunca é o jogador. O time não vai mandar os 11 jogadores, 22 jogadores embora porque não deu resultado, ele manda o técnico. Porque ele sabe que se tiver um bom líder, o time vai dar resultado. Tá? Então, faça o seu time dar resultado. É assim que você vai conseguir garantir o seu emprego. Tá bom? Então, gente, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, esses pilares, falar um pouquinho sobre essa gestão. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Então, entendam que a gestão empresarial ela é uma arte. Tá? Ela exige estratégia, existe organização, liderança, monitoramento. Tá? Então, não é simplesmente eu começar um negócio e ele vai sozinho. Não existe isso. Tá? Não existe milagre. Tá? Vocês podem, se vocês tiverem alguma experiência ou conhecer pessoas que já tiveram a experiência de abrir uma empresa e fechar as portas, tentar de novo e fechar as portas, a gente vê muito conteúdo na internet aí de pessoas também falando, eu quebrei 5 vezes, eu quebrei 10 vezes, eu quebrei 20 vezes. Quando você vai ver por que quebrou, porque faltou alguma coisa desses pilares.
faltou conhecimento, faltou estudar mercado, faltou o aporte financeiro, faltou a estratégia. Alguma coisa desses pilares faltou. Tá? Então você consegue enxergar que sem uma estrutura, primeiro que você não monta uma empresa e pior, sem uma estrutura você não mantém essa empresa. Abrir é fácil, né? Manter que é o difícil. Tá bom, gente? Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, curte o nosso vídeo por gentileza, a gente pede essa forcinha aí para vocês, tá? E compartilha com seu colega, tá? Porque sempre tem alguém precisando ouvir algumas coisas desses vídeos aí para dar uma melhorada sempre no dia a dia aí corporativo, tá bom? Então, um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Eu aguardo aí nos comentários de vocês aí sugestões de temas, alguma coisa que a gente falou no vídeo que vocês querem que a gente se aprofunde. Vocês passam para a gente aí que a gente vai elaborar um vídeo bem completinho aí para vocês. Tá bom? Um abraço e siga a gente no Instagram também. Um abraço, pessoal.